Olá, companheiro Juca Kfouri, companheiro Luiz Eduardo Soares. Um prazer estar aqui na entrevista do Luiz Eduardo, companheiro que, junto com Biscaia e o saudoso Roberto Aguiar, coordenamos o projeto de segurança pública para o Brasil do Instituto Cidadania, agora Instituto Lula, que foi um marco na segurança pública, o projeto mais amplo de reformas no sistema de segurança pública feito no período republicano. Uma demonstração inequívoca de que a esquerda e o campo democrático têm agora e sempre teve projetos para a segurança pública. Nós vivemos um momento muito difícil no Brasil, com um governo federal de extrema-direita que sistematicamente ataca as instituições democráticas, uma posição golpista permanente, e que, de uma certa forma, o seu discurso demagógico conseguiu apoio em alguns setores das polícias, em especial da Polícia Militar. Por isso que nesse período em que vivemos a pré-campanha ao governo federal e aos governos estaduais, é fundamental na área de segurança pública nós reforçarmos a necessidade de termos uma segurança pública democrática, cidadã e antirracista. Eu não tenho dúvida que essa será a diretriz principal do programa do pré-candidato Lula e dos nossos candidatos ao governo do Estado. A pergunta que eu faço ao querido Luiz Eduardo é: quais são os caminhos que devemos adotar para ampliar o diálogo com as polícias? Eu tenho a avaliação de que nós dialogamos muito pouco com as polícias e com os policiais. E para implementar programas de reformas nas polícias, nós necessitamos do apoio, do engajamento de policiais. Como dialogar, ampliar o diálogo, companheiro Luiz Eduardo, com os policiais e com as instituições policiais? Um abraço aos dois. Pois é, grande Mariano, Benedito Mariano, querido amigo e companheiro, sempre muito generoso. Ele tocou pontos decisivos, muito difícil responder. Acho que, entretanto, é indispensável o diálogo, é imperativo, e o ponto inicial é reconhecer que os policiais são, antes de tudo, trabalhadores e trabalhadoras, algumas, não é? Cidadãos trabalhadores. Julga a situação de exploração a que se submete a força de trabalho policial é alguma coisa de fato assombrosa, muito pouco conhecida, até porque os militares não podem se pronunciar. Não faz muito tempo, uma promotora aqui do Rio de Janeiro, muito corajosa, dedicada, resolveu ir a campo para ouvir melhor as denúncias que lhe chegavam provenientes de policiais contra as suas instituições, particularmente policiais militares. E o primeiro relatório, depois ela reelaborou a frase, porque a primeira formulação era muito incisiva, muito dura, então, para que o seu relatório fosse melhor recebido, pudesse até ter um curso prático mais eficiente, ela amenizou um pouco as palavras, mas a primeira redação não deixa dúvidas. Ela diz: eu visitei, atendendo a denúncias ou para compreendê-las, ouvi-las plenamente, eu visitei policiais nas UPPs A, B, C, D, etc., e encontrei os policiais trabalhando em situação análoga à da escravidão. Essa foi a sua primeira formulação. Veja só, Ju, sem alimentação, tendo de recorrer aos bares locais, eles trabalhavam em favelas, sem condições higiênicas e de infraestrutura sanitária, faziam as necessidades no mato. Naqueles containers, você imagina, de amianto, que seja ao sol, com aparelho de ar refrigerado sem funcionar, não havia energia, não havia conservação, com uma temperatura absolutamente desumana, com coletes à prova de bala vencidos, sem treinamento, orientação, sem rumo, vivendo o medo,
e em jornadas de trabalho que ultrapassavam, inclusive, aquelas previstas para casos excepcionais. Eles estavam submetidos a tamanha ilegalidade e, entretanto, não podiam se pronunciar, porque isso lhes valeria, inclusive, prisão administrativa, e não progrediriam na carreira e sofreriam toda sorte de repressão, de punição, etc. Nós temos de começar por aí reconhecendo que são trabalhadores e que merecem tratamento respeitável, digno das suas respectivas instituições. Dito isso, por outro lado, nós temos de reconhecer que vai ser muito difícil esse diálogo. Por quê? Porque a massa policial, não estou dizendo que sejam todos, de modo algum, nós estamos diante de um universo de centenas de milhares de pessoas. Então há conflitos, contradições, há heterogeneidade. Mas o que predominou durante todas essas décadas foi uma cultura que é oriunda dos porões da ditadura. Por conta da sua primeira pergunta, da resposta à sua primeira pergunta, Juca, nós não tivemos justiça de transição, não tivemos, no caso dessas instituições, sequer transição, como é o caso também das Forças Armadas. Não tivemos nem transição. Houve esse congelamento das instituições, das suas práticas, dos seus valores. Né? E, portanto, eu tenho repetido isso, os policiais, na sua maioria, não todos, eram bolsonaristas avant la lettre. Eles eram bolsonaristas antes de Bolsonaro e o são independentemente de Bolsonaro. Bolsonaro encarna essa cultura corporativa, esses valores, e os inscreve na institucionalidade política, tornando isso... Mas essas condições melhoraram sob o governo Bolsonaro? Essas condições... Não, absolutamente. E mais, é importante ainda que fique bastante enfatizado o seguinte: esse enclave institucional, essa bolha que protege as polícias, porque elas, como eu disse, foram congeladas, foram mantidas nas suas estruturas organizacionais, aquelas forjadas na ditadura, e como suas práticas também foram preservadas, se formou, então, o enclave institucional. Esse enclave tem por característica fundamental o fato de ser refratário à autoridade civil, à autoridade política. E aí nós podemos conectar até com a questão militar. Eles não admitem a autoridade política civil e, portanto, eles não estão apenas traindo a Constituição quando perpetram execuções extrajudiciais, e houve só no estado do Rio de Janeiro, para que ninguém pense que nós estejamos aqui retoricamente exagerando, de 2003 a 2021, 19.464 mortes provocadas por ações policiais. Elas já são, Juca, mais ou menos 1/4 dos homicídios da capital e 1/3 dos homicídios do Estado. De modo que, se a polícia parar de matar, nós impomos imediatamente uma redução dos homicídios, que é o crime mais grave, muito significativa. E quantos casos foram às barras dos tribunais? Não se sabe, o que é gravíssimo, mas as pesquisas realizadas em vários períodos nessas 2 décadas mostram que nem 1,5%. Portanto, o Ministério Público tem sido cúmplice por omissão, por inércia, né, do banho de sangue.